entrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nos versículos, Deus abençoe o pessoal da música, depois eles vão voltar. No verso de número 9, Romanos 12, no verso de número 9 e 10. Graças a Deus. Romanos 12, versos 9 e 10. Vou esperar um pouquinho você abrir. Graças a Deus. Nós estamos falando uma série sobre o discípulo de Jesus. O discípulo extraordinário, o discípulo fiel do Senhor Jesus. Na primeira semana nós falamos sobre o discípulo de Jesus. Ele é conhecido pelas facetas do relacionamento. Então, no relacionamento com Deus, ele vive uma vida de rendição. No relacionamento com o mundo, ele vive em santidade. Que a gente se relaciona com as pessoas lá do mundo, só que a gente vive em santidade diante delas. Diante de Deus, é claro, e diante delas também. No relacionamento consigo mesmo, nós nos conhecemos. E hoje vamos falar sobre no relacionamento com os irmãos, ou com o próximo, nós servimos com excelência. Então, em Romanos 12, 9, quem achou, diga amém. Eu não sei se eu tenho aqui, tem aqui, olha lá. Diz assim a palavra de Deus: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amém? Você consegue ler comigo aí? Será que a gente consegue? Aqui na tela, olha. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração? Fecha os teus olhos. Pai, fale conosco nesta manhã. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Conceda-me a tua graça para isto, Senhor, para falar. Ó Deus, falar qualquer pessoa pode, Senhor. Mas eu quero, Senhor, ser usado nas tuas mãos. Que a tua voz ecoe através do meu corpo, da minha vida, da minha alma, do meu espírito. Eu peço em nome de Jesus, edificando a tua igreja, para a glória do teu nome, Pai, preferindo, ó Deus, uns aos outros em honra, como diz a tua palavra, que assim seja. Amém, amém. Então diga bom dia. Já disse bom dia para essa bênção aí? Diga assim, bom dia. Ó, inclina assim, ó. Inclina assim, ó. Que bom que você está aqui. Faz isso. Vem cá, Ricardo. Vou dar honra ao Ricardo aqui. Ricardo, que bom que você veio. É uma honra estar aqui com você, tá bom? Já deu um abraço também, não? Dá um abraço nessa pessoa, fala que bom que você veio, fala para ele, para ela. Não tenha medo nem vergonha, graças a Deus. Faça com amor, com fé, com alegria. Deus ama. Amados, pode se assentar então. Graças a Deus. Então hoje, que Deus me conceda a graça, no relacionamento com os irmãos, o discípulo ele serve com excelência. Ele serve com excelência. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, para você enxergar melhor aí. O discípulo de Jesus, ele serve com excelência. Nós temos dito aqui sobre a importância de sermos crente bom, sabe? Discípulo de verdade do Senhor Jesus. Sei que há uma certa redundância em falar de novo, mas eu vou falar de novo, né? É importante que nós tenhamos o desejo, a disposição de nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus. Alguns, por interesse, por pensar mais sobre si mesmo, querem ser apóstolos, querem ser mestres, querem ser bispos, mas são poucos que querem ser discípulos. Semana passada eu dizia isso, que quando Jesus ele veio para cá, ele não começou a igreja alugando um salão, contratando uma equipe de som e de luz, e dizendo, venham todos, o homem que ressuscita os mortos vai estar no culto hoje.
vai estar em tal lugar hoje. Imagine quantas milhares de pessoas viriam, né? O homem que ressuscita os mortos, e é verdade, né? Que ele cura os cegos instantaneamente. Que não precisa nem pedir para a pessoa dizer assim o que aconteceu com ela, porque o paralítico já sai andando, já pulando, saltando, de tal maneira que ele é usado. Mas ele não veio para isto. Ele veio para levantar pessoas, chamou algumas pessoas, no particular, venha comigo, eu vou fazer de você pescador de homens. E ele foi chamando as pessoas um por um. Claro que ele atendia a multidão, orava pelas pessoas, operava milagres, opera ainda milagres, né? Mas ele preparou algumas pessoas. E antes de ir embora, ele falou assim: olha, vão por todo mundo e façam discípulos. Vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18. Então Jesus ele deixa claro que nós vamos curar os enfermos, nós vamos libertar os oprimidos do diabo, nós vamos ser instrumentos de Deus para isso, mas nós precisamos fazer discípulos, porque nós vamos morrer, irmãos. E quem que vai ficar depois? Ficarão os discípulos. Aqueles que estão em cima do muro, que ainda não sabe se vai, se não vai, se é ou se não é cristão e tal, eles não vão dar continuidade à igreja. A igreja vai ser dada continuidade por aqueles que estão dispostos a seguir Jesus de todo o coração e para todo sempre. Amém? E o nosso trabalho é fazer discípulos. Jesus não nos levou daqui, depois que nós aceitamos a Ele, para a gente ficar aqui e fazer discípulos, não é? A nossa vida também não é somente, irmão, chegar ao ápice e dizer assim: nossa, eu lutei, eu batalhei, eu queria tanto me casar. Inclusive tem pessoas que às vezes vêm para o culto, para uma igreja, para procurar um bom partido, como dizia antigamente, né? Procurar uma moça de Deus e tal, né? E para mim ter um bom casamento. Ele vem para a igreja, aí é uma pessoa que ajuda, que serve, né? Sobre esse que é o tema de hoje, que é servir, né? Então ele serve, ele ajuda, ele limpa, ajuda a limpar o chão, ajuda a dar carona para as pessoas. Ele tem um carro, então ele dá carona para as pessoas. Ele chega mais cedo, ele participa, até que ele conhece aí ele é uma pessoa de oração. Inclusive os mais feinhos são os que mais oram, e eles conseguem cada casamento com mulher bonita, porque a compensação, né, da beleza é feita em oração. Então a moça olha e fala assim: nossa, é um homem de oração, uma pessoa importante, vai dar certo, irmão, casa com ele, não é? Porque ele é uma pessoa de oração. Então, é interessante isso. Aí serve, ele está disposto a tudo e tal, mas aí ele casa. E quando ele casa, ele vai se afastando, ele vai se esfriando, ele vai deixando de lado, até porque ele servia, mas era com interesse próprio. Ele servia só para conseguir alguém para casar. Ele casou, acabou o propósito da vida dele, não tem mais por que servir. Já parou para pensar? Que muitas pessoas às vezes servem por interesse e não com excelência para glorificar o nome do Senhor Jesus? É interessante isso, irmãos. Então, nós vivemos isso às vezes dentro do corpo de Cristo. E é interessante que Jesus, aqui Paulo está dizendo que nós devemos dedicar-se um ao outro com amor fraternal. Eu já volto para esse texto, mas Jesus também falou assim em João 13:34, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, Jesus ele está dizendo para nós que o que é amar o outro? É servi-lo, é dedicar-se a ele, é dar atenção, é ouvir com paciência, é encorajar, é dar suporte. Isso é amar. O amor é o que o amor faz, não é o que o amor fala, mas é o que o amor faz. E essas são as últimas palavras, ou uma das últimas palavras que Jesus deixou. E nós, inclusive ele orou para que também a igreja vivesse unida, que eles vivessem em amor. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos lá no mundo por causa do amor que nós temos uns para com os outros. Sempre que nós nos tornamos discípulos do Senhor Jesus, então nós passamos a servir.
como diz aqui o Chip Ingram, que é de um livro que nós estamos tirando essa série, ele fala assim que à medida que você passa tempo na palavra de Deus, e entende o amor de Deus, o seu amor com letra maiúscula e o seu, o Espírito Santo criará novos desejos dentro de você, para amar e servir aos outros como nunca antes. Então o sinal de um discípulo é que ele se dispõe para servir, para ajudar, para interceder, para abençoar pessoas, para trabalhar no reino de Deus, no corpo de Cristo. Então servir é um sinal de maturidade cristã. Servir, eu vou repetir, é um sinal de maturidade cristã. Quando alguém diz assim, pastor, eu estou à disposição, estou disposto a servir, o que precisar de mim, pode contar comigo. Essa pessoa, ela entendeu o Evangelho. O Espírito Santo colocou esse desejo dentro dela para amar e servir aos outros, como ela nunca fez, como ela nunca serviu. Por isso que nós precisamos servir bem os nossos pais. Nós precisamos servir bem lá dentro de casa. Porque não existe essa coisa, sabe, de servir bem aqui dentro da igreja e tal, e chega lá em casa, não ajuda o pai, não ajuda a mãe na limpeza, na organização da casa. Não existe essa coisa de servir bem na igreja, mas no trabalho ser relapso, relaxado, não fazer as coisas direito. Se nós servimos a Deus, nós também servimos, aliás, nós servimos a Deus através das pessoas. Não tem como eu massagear o ego do Senhor, ou colocar um tapete para o Senhor passar. Deus é Espírito, Ele não vai passar no tapete, né? Nós podemos fazer isso pelo outro, e quando nós fazemos pelo outro, estamos demonstrando que os amamos, que eles são importantes, nós preferimos em honra uns aos outros, como o Senhor, como Paulo nos ensina aqui em Romanos 12, que nós fizemos a leitura. Então, às vezes, também existem pessoas que gostam de filantropia. Eu gosto de ajudar as pessoas lá fora, mas às vezes dentro do corpo de Cristo não quer fazer nada. É esquisito isso, né? Eu gosto de ajudar os pobres e tal. Quando tem uma missão dentro do corpo de Cristo, ou dentro da igreja, no reino de Deus, eu não posso, eu estou ocupado, não é? Há pessoas que oram muito pelos perdidos, mas às vezes não vão até eles. Não estão dispostos a servi-los. Nós precisamos ativar o modo servir na nossa vida. Nós precisamos pergunte para si mesmo a quantas pessoas, ou onde eu estou servindo, a quem eu estou servindo. Quando às vezes nós falamos assim, olha aí, vamos chamar o grande servo de Deus, mas se ele não servir ninguém, ele em primeiro lugar, que servo não é grande, não é mesmo? Servo é pequeno. Paulo significa pequeno. Ele era Saulo, tornou-se Paulo, pequeno, para não se exaltar. Mas observe que às vezes se fala, o grande servo de Deus, mas às vezes essa pessoa não faz nada, não age. Nós precisamos ativar o modo serviço. E aqui na igreja e no corpo de Cristo, no reino de Deus, tem muito trabalho, tem muito serviço. Você já ativou o modo serviço na sua vida? Aonde se está servindo? A quem você está servindo? Onde você serve? Quando alguém fica lá na recepção, às vezes com aquela mãozinha, sabe? Inclusive eu preciso falar para a Heloísa usar mais. É interessante isso, parece que não é nada, vai ficar ali com a mãozinha dando tchau. É isso mesmo, isso significa boas-vindas. Que bom que você veio. Alguém vai querer tirar foto com você, porque você está ali servindo. É melhor do que qualquer outra coisa, porque existem muitos, sabe, quando a gente faz no diaconato, quando a gente está numa célula, ali a gente serve também. A gente serve levando lanche, a gente serve ajudando a arrumar, organizar antes de começar a célula. Quando ela termina, a gente ajuda servindo a reorganizar as coisas na casa. A gente serve levando alguém, convidando, dando uma carona, levando embora. Às vezes aqui, depois da vigília, acaba a vigília, algumas mulheres vêm, irmãs vêm, moram longe, em lugares perigosos, e alguma irmã ou algum outro irmão, junto com a esposa, dão carona, estão servindo. Estão ajudando a levar embora, a trazer, a organizar, a reorganizar. O diaconato, diz a Bíblia, é serviço. Diaconato é amor.
Diaconato é compromisso. Tudo isso ao meu Senhor. Então, nós podemos servir. Agora, a gente não pode ser o crente 3S, que é sentado, salvo e satisfeito. Ah, tá bom assim, eu não quero me envolver com nada e tal. Nós precisamos investigar o nosso coração, examinar o nosso coração e perceber se o Senhor nos transformou. Porque se nós entendemos o amor de Deus, nós vamos passar a servir. A Bíblia diz que Jesus se fez servo, ele deixou um trono de glória, veio aqui na terra, ele considerou os homens do seu tempo e até hoje superiores a si mesmo, se você parar para observar, porque ele deixou o trono de glória no céu e veio aqui na terra para servir, lavou os pés mal cheirosos dos discípulos e ensinou dizendo assim, estou fazendo para que vocês façam também. Não é que a gente tem que lavar o pé do outro, a gente deve servir o outro. Está disposto a isso. Quando a gente serve o outro, isso desperta algumas substâncias químicas na nossa mente que faz bem para o nosso bem-estar mental, emocional e físico. Nós nos tornamos pessoas, nós nos vemos como pessoas mais úteis, que estão não apenas olhando, criticando, mas nós entramos em campo, estamos servindo, estamos ajudando, estamos fazendo a nossa parte para a glória de Deus. Inclusive a ceia do culto aqui hoje é importante, mas mais importante é quando você sai daqui, não é? Porque aqui no culto a gente recebe, mas a gente entra para adorar e a gente sai para servir. Diga assim, entramos para adorar e saímos para servir. Então sempre no final do culto eu vou enviar vocês, não é isso? Eu vou enviar, vão, que o Senhor use vocês, onde vocês tocarem vai dar certo, aonde vocês falarem as pessoas vão dar atenção e vão ser tocadas pelo Espírito de Deus, aonde você orar lá pelo seu filho que de repente se acidentou, ele vai ser curado, aonde você pisar com a planta dos seus pés, espiritualmente Deus vai te dar ali como herança, o Senhor é contigo, mas vai, eu vos envio. Só não recebe a bênção do envio quando a gente vai enviar, a pessoa vai para o banheiro, ou a pessoa não ora, ou a pessoa fica desalenta, não está nem aí. Mas sempre nós entramos para adorar e saímos para servir. Aonde nós chegarmos, está chegando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, alguém disposto a servir, a abençoar. Quem quiser ser o maior, seja esse que vos sirva, disse o mestre que andou na Galileia, Jesus. Então o dia seguinte ao culto é que revela que nós somos do Senhor. Não é aqui que nós somos do Senhor, é lá onde o Senhor é procurado, eles vão encontrar o Senhor na nossa vida lá, que nós não somos crentes domingueiros, nós somos discípulos do Senhor Jesus, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor e estamos aí para servir. Jesus, ele veio para servir, ele fala assim, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E mesmo assim, Jesus não fazia cara feia quando servia. Quando servia, inclusive, ele se divertia, ele ia nas festas, não é? Ele carregava as crianças no colo. Jesus era uma pessoa feliz por servir, ele não se sentia inferiorizado por servir. Pelo contrário, ele já sabia quem ele era, por isso poderia servir sem esquentar a cabeça. Quando você serve, pode ser que o mundo diga, é bobo, ai que bobão, fica fazendo mais que os outros. Você fala, isso é inveja, é ciúmes, é porque eles já sabem, na verdade você já sabe quem você é, e o que você faz somente engrandece quem você é, porque você é um servo de Deus. Eu posso ouvir amém, irmãos? Então qual que é a verdadeira essência do cristão? Dizem que é possível alguém servir sem amar, mas será que é possível alguém amar sem servir? Se eu amo, como que eu não sirvo? Se eu amo, geralmente vou fazer alguma coisa para beneficiar o outro. Muitas pessoas servem por outros motivos diversos, por exemplo, o desejo de ser reconhecido. Ah, eu fiz, ninguém reconheceu o que eu fiz, não vou fazer mais. É exatamente isso mesmo. Se você serve por reconhecimento, sempre vai deixar, você vai se sentir, poxa, ninguém reconhece o que eu faço, então não faça por reconhecimento, não sirva por reconhecimento. Outra coisa, por ganância, há pessoas que servem querendo ser promovidos, querendo ganhar dinheiro, lucrar com isso,
outros por sentimento de culpa. Eu vou servir porque minha vida eu errei, eu pequei bastante e tal, então eu vou servir aqui para ver se Deus me perdoa um pouco mais. Então, a gente não deve servir por culpa, por sentimento de culpa, ou mesmo religiosidade. Eu vou fazer porque o pastor está mandando. Se não fosse o pastor, eu não ia fazer não, é o pastor que está mandando, então eu vou atender. Isso é religiosidade, irmão. Para aparecer, não, a gente não deve fazer isso não. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro serviço cristão surge a partir de um amor sincero, porque quem foi alcançado e transformado pelo Evangelho, como diz o Chip Ingram, consequentemente vai servir ao próximo. Inclusive o Senhor nos cura, e o nosso legado, irmão, não é a cura, mas é o fruto que nós damos a partir da cura. Eu não quero que você frutifique apenas contando o que o Senhor fez, ou a cura que o Senhor lhe fez, mas sim o que lhe aconteceu a partir da cura, quem você se tornou depois que foi curado. Você tornou um servo, um discípulo do Senhor Jesus. Então servir não é uma opção, o que importa não é a duração da sua vida, irmão. Olha lá, o que importa não é a duração da sua vida, mas é a contribuição que a sua vida dá ao mundo. Não é o quanto você viveu aqui na terra que é mais importante, mas como você viveu, em qual serviço ministerial você está ocupado. Não arrume desculpas. A gente percebe que há muitas desculpas. Por exemplo, Noé não poderia ser usado por Deus, não poderia servir porque ele ficou embriagado. O Abraão era velho demais, o Isaac era um sonhador, o Jacó era mentiroso, a Lia era uma mulher feia, José foi abusado, Moisés era gago, Gideão era medroso, Sansão teve cabelo comprido e mulherengo, irmão. Raabe era prostituta, Jeremias e Timóteo eram jovens demais, Davi teve um caso extraconjugal e se tornou assassino, Elias fugiu e pediu a Deus para morrer, mas tem mais, Isaías pregou nu, Jonas fugiu de Deus, João Batista comeu inseto, Pedro negou Jesus, os discípulos dormiram quando convocados para orar, Marta se preocupou com tudo, a mulher samaritana foi divorciada várias vezes, Zaqueu era homem pequeno demais, Paulo era religioso demais, Timóteo teve uma úlcera e Lázaro estava morto, mas Deus, eles se colocaram à disposição do Senhor e Deus usou a todos poderosamente. Agora é a sua vez, é a minha vez, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus vai nos usar, Deus vai nos usar se nós deixarmos de dar desculpas. Inclusive, quando Deus ele fecha uma ferida, Ele vira Senhor do nosso testemunho. Diga assim, quando Deus fecha uma ferida, se torna Senhor do meu testemunho. Então aquilo que a gente fazia antes, aquilo que nos fazia sofrer, nós fomos curados. Agora há uma cicatriz da nossa vida e nós falamos, eu fui sarado, eu fui curado e eu quero servir. Deus não cura a gente para a gente ficar curtindo a vida, o resto da vida apenas, irmão, sem servir. Deus nos cura para que a gente se levante para servir a outros, para tomar a cama, levantar a cama, pegar a cama e servir a outros e falar, Jesus me curou, Ele tem todo o poder, eu quero abençoar a sua vida através do meu testemunho, amém, irmãos? Então, meu querido, vamos lá porque o tempo não para. Em Romanos 12, do 9 ao 13 agora, eu coloquei mais alguns versículos ali, nós paramos aqui, né? Prefiram dar honra uns aos outros mais que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. O discípulo ele sempre vai servir. Então, para viver verdadeiramente uns aos outros em amor e excelência, primeiro seja verdadeiramente você. O que Paulo fala? O amor deve ser sincero. O amor deve ser sem hipocrisia, diz algumas traduções. Ele diz assim, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então nós vemos aqui que a comunidade autêntica ocorre quando o verdadeiro eu se revela e a gente responde às necessidades reais pelo motivo certo e da maneira correta.
O que que acontece, meu irmão? Nós fomos moldados por Jesus para frutificar no Espírito. Então, quando nós servimos, como está escrito, o amor deve ser sincero. Sincero quer dizer sem cera, sem remendos. Sem hipocrisia quer dizer sem máscaras. Se eu coloco uma máscara para servir, ou se eu uso máscaras na minha vida, eu não estou sendo sincero. Se eu estou fazendo por outros interesses, que não por amor verdadeiro, então de nada vai me adiantar tudo isso. Nós entendemos que muitas pessoas agem, às vezes, trocando máscaras conforme acham que é necessário, buscando ser outras pessoas diferentes de quem realmente são. Mas a Bíblia diz assim: ame sem hipocrisia, o amor deve ser sincero. Então, antes de nós fazermos qualquer coisa, nós somos chamados para ser. Lá no céu, não sei se vai ter muitos trabalhadores, mas vai ter muitos filhos. E todo filho obediente, discípulo, amoroso, ele é um servo, ele serve. Então nós não vamos estar lá porque nós servimos, nós vamos estar lá porque nós somos filhos, e como filhos nós servimos. Então o falar, o ter, o dar, só terão proveito, irmão, e farão sentido se houver amor. Paulo lhe fala assim, meu querido, que nada adianta eu vender os meus bens e dar aos pobres se não tiver amor. Eu oferecer o meu corpo para ser queimado, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, e não tiver amor, vai ser como um sino que tine. Não adianta eu ser um poliglota, falar diversas línguas estrangeiras, ou falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Então é importante que tudo que nós fazemos deve ser com amor, por amor e para a glória de Deus. Eu posso ouvir amém, meu irmão? Então observe que antes de fazer, nós somos chamados para ser. O discípulo extraordinário serve por causa de quem é em Cristo. Jesus mudou a minha vida, por isso eu quero servir, estou disposto a fazer o que for necessário, e servir, e perder tudo com amor, por amor e com alegria. Não tem a música que nós cantamos? Essa música é forte, é pesada mesmo, mas que nós tenhamos essa disposição, essa coragem. Outra coisa, meu querido, nós entendemos que então o falar, né, o ser poliglota, o ter bens e vender e o dar, só terão proveito se farão sentido se houver amor. O segundo ponto da mensagem hoje é para ser verdadeiramente discípulo uns aos outros, com amor e excelência, é atender às necessidades reais do seu próximo. A Bíblia diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Dar honra ao outro, irmão, é a gente considerar os outros membros do corpo de Cristo como a gente considera as pessoas lá de casa, da família biológica de sangue. Se o seu filho ficar doente e você não tem dinheiro, você vai emprestar, você vai tirar da poupança, debaixo do colchão, aquilo que está escondido. Você vai falar assim: eu vou colocar aqui para cuidar do meu filho, vou levar ele no melhor médico, custa caro, você faz uma vaquinha, você faz uma rifa, você dá um jeito, fala assim: eu preciso, porque é uma real necessidade que tem na minha casa, eu preciso fazer alguma coisa. Assim também deve ser com a irmandade. Tiago fala assim: se alguém tiver com fome, você vai lá, e ao invés de colocar a mão no bolso e ajudar e comprar alguma coisa, uma comida, mas falar para ele ir para casa, que você vai orar por ele, isto aí é falsidade, isso aí não é amor, não é? De tal maneira que ele fala assim, que a fé sem obras é morta. Eu creio muito em Deus, eu vou orar por você e tal, e vai ficar tudo bem, você vai conseguir pagar. Não, muitas vezes o amor vai fazer a gente colocar a mão no bolso mesmo, trabalhar uma hora extra, fazer alguma coisa a mais, para ajudar aquela pessoa da família da fé. Nós somos uma família para pertencer. Amém? Preferir servir, cuidar uns dos outros em honra, é fazer como Jesus fez.
é fazer aquilo que eu acabei de dizer, que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então significa ter desejo ardente que a outra pessoa tenha sucesso, que a outra pessoa vá bem, que a outra pessoa conquiste. Quando eu abençoo alguém, eu sirvo alguém, aquela pessoa se torna melhor do que eu, cresce mais do que eu, tem mais dinheiro que eu, mais popularidade e fama do que eu me alegro. Porque eu cuidei em honra e essa pessoa prosperou. Quando eu sei quem eu sou, não tenho problema com aqueles que crescem mais do que eu, não preciso cortar a asinha de ninguém. Eu me alegro. Eu estava vendo umas fotos ontem, eu tenho um primo, ele mora lá no Tocantins, e ele teve 3 filhos, e um dos filhos é piloto da aeronáutica do Brasil. Você já parou para pensar que honra o pai? O pai tem um filho que é piloto de avião, da aeronáutica, do exército, né? É isso mesmo? Aeronáutica, falei certo. Então o filho cresceu mais que o pai. Acho que o pai está se sentindo coitado? Ai, não era para ter crescido tanto assim. Ele está mais famoso do que eu, ganha mais dinheiro do que eu. Não tem isso, irmão. Então, procure dar preferência ao outro. Prefira o outro em honra. Quando chegar, dá um abraço, saúde. Se alegre pela presença dele. Às vezes tem algumas coisas que são repetitivas, né? Fala, teu vizinho, que bom que você está aqui. Isso é uma bênção, que bênção que você veio. É preferir ao outro em honra. Porque lá fora, irmão, a gente é apedrejado, né? As pessoas chamam pelo apelido, maltratam, nem diz bom dia. Se dá bom dia para alguém, precisa bom dia por quê? Né? Estão todos perturbados, né? Mas aqui nós damos honra uns aos outros. A gente não fala porque é vendedor de uma loja, né? Vendedor de loja tem que ficar assim, bom dia, que bom que você veio e tal. Ele está pensando no salário dele, né? Na comissão que ele vai ganhar. Mas a gente ama sinceramente, sabemos que as pessoas têm necessidades. E quando uma pessoa tem uma necessidade, nós precisamos atender a isso, porque foi isto que Cristo fez. Tinha uma frase que eu aprendi com meu cunhado que dizia assim, seja feliz, muito feliz, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Diga para o teu vizinho, a vontade de Deus para a sua vida é a sua felicidade. Agora diga assim, a minha vontade para a sua vida também é a sua felicidade. Eu espero que aqui surjam muitos médicos, os jovens aí, médicos, doutores, que inclusive talvez vão cuidar de mim na minha maturidade, eu sou jovem ainda. Eu espero que nós tenhamos entre nós aqui pessoas que tenham visão de crescimento, de expansão, que liderem células, que sejam pastores de 50 células, líderes de 50 células, por que não? Eu espero aqui que vocês avancem para aquilo que está diante de vocês, diante de nós todos, para a glória de Deus. Então prefira o outro em honra, meu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Quando houver uma vaguinha no estacionamento, fale, pode estacionar aqui, irmão, eu coloco em outro lugar, não tem problema nenhum. Quando tiver uma cadeira ali, pode sentar aqui, senta aqui, seja bem-vindo, que bom que você veio. Sabe, preferir em honra, respeitar, entender que são servos de Deus igual você também. Prefira em honra uns aos outros. Eu posso ouvir amém, irmãos? Então, sempre são necessidades reais. São necessidades reais. Outra coisa, faça pelos motivos certos. Faça pelos motivos certos. A coisa certa deve ser feita com a motivação certa, com coração e paixão. Olha lá, nunca lhes falte o zelo, Romanos 12, 11, é o texto que nós lemos. Depois do verso 10 vem o 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam vamos falar juntos? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Muitas pessoas começam servindo bem, mas depois, o inimigo, por falta de orar, por falta de comunhão com Deus, começam a pensar assim, eu não vou fazer,
porque fulano está lá e não faz. Eu não vou fazer porque fulano quando faz mal feito. Eu não vou ajudar porque sempre ajudo, ninguém me reconhece. Então a pessoa perdeu a visão. Ou seja, não está fazendo ao Senhor. Ela está fazendo, ela no início pode ter sido assim, mas agora não é mais assim. Então, nós precisamos entender, irmãos, que nós devemos fazer a coisa certa, com a motivação certa, com o coração e paixão. Então, quando servir, não é de qualquer jeito. Quando for doar, doe o seu melhor, né? Às vezes nós falamos, tem um pastor amigo que dizia assim, lá em Belo Horizonte, dizia assim, quando você vai doar uma camisa para a igreja, né, para servir as pessoas necessitadas, não doe aquela camisa que está com a marca do ferro na costa, bem grande assim, não doe aquilo lá, doe o melhor que você pode, faça a coisa certa, do jeito certo, não é? Porque às vezes a gente acha que a gente vai entregar o resto, o que ninguém mais quer, eu vou levar para a igreja. Aí a igreja se torna um lugar de depósito de restos, para não dizer de lixo, né? Então, quando a gente vai fazer, a gente deve fazer pelo motivo certo, a coisa certa, não é? Com amor, com dedicação. Então, quando você vai servir, antigamente dizia assim, que a pessoa só limpa onde o padre passa, não é? Já viu falar isso aí, não? Não sei, coitado dos padres, o pastor passa, pronto, vou colocar eu aí. Só limpa onde o pastor passa, porque ele está olhando. Então não está servindo com excelência. Está fazendo só para cumprir uma obrigação. Eu já fui na minha escala, não vou ficar na vigília. Já fiz a minha parte. Isso é obrigação, isso não é o Senhor. Isso aí é para si mesmo. Desculpe, mas é a verdade. Eu já fiz, agora eu vou deixar para o outro, porque os outros têm que fazer também. É verdade, todo mundo tem que fazer também. Mas quando você vai fazer, tem que ser pelo motivo certo. Sirvam ao Senhor, fervorosos no Espírito. É a marca de um discípulo. Então a gente entende que não basta ler a Bíblia. Tem que ser fervoroso. Dar um grau, sabe como é? Ponto de ebulição. Às vezes falta só 1 grau, 99 não ferve, tem que ser 100 graus. A física diz isso. Então, quando alguém faz, vamos dar 1 grau, é para chegar no 100. É para ferver mesmo, é para acontecer um negócio. Então, observe, não basta ler a Bíblia, é preciso ter paixão pela palavra. Não basta entregar dízimos e ofertas. É necessário dar com alegria. Não se trata apenas de frequentar uma célula, mas de ter prazer na comunhão e compromisso uns com os outros. Talvez você não perceba, mas quando você vai na célula, as pessoas percebem, notam, e a sua presença é desejável. Quando você falta, o líder sente a sua falta, porque ama você, fica preocupado, como será que está? Será que está tudo bem lá com o André, que não veio hoje? Não é? É interessante isso, então, nós devemos, eu vou participar da célula, porque senão eu não vou poder servir na igreja. Não, está errado, você não está servindo ao Senhor. Quando você serve ao Senhor, você faz isto aqui que foi colocado aqui, mas sempre com alegria, com paixão, com prazer, em estar com os irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Eu vou encerrar lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Então nós devemos fazer as coisas pelo motivo certo. Nós devemos fazer entendendo que é para o Senhor. Então amar as pessoas pelas razões certas significa darmos aos outros o que eles mais precisam, quando menos merecem, a um grande custo pessoal. Servir, irmão, é só para discípulo, que vai custar. Jesus falou assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Servir não é fácil, irmão.
As pessoas nos dão uma canseira muitas vezes. Que você ora, você insiste, você ensina, mas a pessoa não pega, não vai. Você empurra, sabe aquele carro que você empurra, e ele não pega no tranco de jeito nenhum? Servir não é fácil. Você vai ser alvo de zombaria muitas vezes. Algumas pessoas vão dizer, é frouxo, é fraco, olha lá, está ajudando de novo. Algumas pessoas vão falar assim, para que tudo isso? Não é isso que Deus quer. Muitas vezes isso aí é, lavar as mãos, não quer saber. Servir é só para os fortes. Servir é só para aqueles que estão dispostos a imitar o Senhor Jesus. Que quando veio aqui serviu, mas foi negado pela pessoa que mais tinha fé. Foi abandonado pelo discípulo Marcos, que fugiu nu, mas não ficou para encarar a situação. Ele foi traído por 30 moedas, pelo tesoureiro da equipe, que era o Judas Iscariotes. Quem serve está imitando o Senhor Jesus. Quem serve tem que ter coração mole para perdoar. Tem que ter pele grossa para aguentar as pedradas. Tem que ter mente expandida, sempre acreditando, e como de fato está escrito, que mesmo que os homens não vejam, aquele que vem em secreto recompensará. Deus tem tesouros para mim e para você lá na eternidade. Então nós precisamos lembrar as palavras do Senhor Jesus, que a maior felicidade é em dar do que em receber. Então, meu querido, amar as pessoas pelas razões certas significa darmos aos outros o que eles mais precisam, quando menos merecem, a um grande custo pessoal, porque vai custar sua energia física, vai custar no seu bolso mesmo, vai custar na sua paciência, vai custar na sua oração, no seu joelho, você vai ter que orar bastante, porque isto é servir também, e fazer da maneira certa, como Paulo fala para encerrar em Romanos 12:3, eu separei o versículo para ficar mais fácil. A gente deve se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração, compartilhar o que vocês têm com os santos em suas necessidades e praticar a hospitalidade. Você já ouviu falar do bom samaritano? Já ouviu falar do bom samaritano? Quem já ouviu falar, dá um sinal com a sua mão para mim que eu vou encerrar. O bom samaritano não era religioso. A Bíblia diz que um homem foi assaltado no caminho, quando descia de Jerusalém para Jericó, os ladrões foram lá, roubaram ele, feriram ele, ficou meio morto no caminho. Passou um sacerdote religioso, passou um levita religioso, não fizeram nada. Mas um homem estrangeiro, que inclusive o povo de Israel não admirava, mas tinha uma rixa entre os israelitas e samaritanos, este homem foi lá, parou tudo o que estava fazendo, derramou sobre o rapaz doente óleo e vinho, colocou ele sobre o seu animal, levou para um hospital, para uma hospedaria, disse assim, cuida dele para mim, depois, e o dinheiro está aqui, se faltar, quando eu passar de volta eu pago tudo. Por que a gente conhece o bom samaritano? Inclusive a Bíblia não fala que ele é bom samaritano, foi um subtítulo que foi colocado para dividir as escrituras, ficar mais fácil a gente encontrar o local que está escrito. Porque ele fez aquilo que um discípulo tem que fazer. Eu não sei o que você tem feito, e talvez nessa manhã você falou assim, pastor do céu, eu vim aqui para receber, o senhor está pedindo para mim. Mas não sou eu que estou pedindo, é a palavra de Deus que está nos ensinando. Amém? Nós sempre temos que nos lembrar que nós não fomos chamados apenas para fazer o básico. Nós fomos chamados, irmãos, para viver o sobrenatural, para fazer mais do que os outros. Jesus fala em Lucas 6:29, se alguém pedir que ande 1 milha, ande 2. Se alguém pedir sua capa, dê também a túnica. Isto é um chamado para a excelência. Nós precisamos nos despertar mais e mais como igreja. Vamos ter aqui uma doação de roupas e brinquedos no dia 11 de outubro agora.
Você está disposto a ajudar? Sabia que nós precisamos de mão de obra? Sabia que vai ter uma corrida agora, dia 4, Infantaria Run, aqui na frente do templo? E o Edivan está pedindo apoio, está precisando de pessoas para ajudar a organizar, limpar, receber as pessoas. Que tal você acordar mais cedo, não sei quais são os seus compromissos no sábado, mas vir aqui para servir, para vestir a camisa mesmo, para dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque às vezes existe muita espiritualidade, mas pouca atitude, sabe? Existe muita falação, mas pouca ação. Às vezes existe muita aparência, mas pouca essência. Às vezes nós gostamos de multidão, mas às vezes não queremos cuidar do próximo. Aquele que tem uma real necessidade, a qual vai nos custar um preço. Mas Deus nos coloca nesses lugares, diante deles, para nós sermos luz, para abençoá-los, em nome do Senhor Jesus. Deus tem um chamado para você, de não fazer apenas o básico, de não servir pelo mínimo esforço. O que hoje a humanidade lá fora, existe a lei do mínimo esforço. Quanto menos eu trabalhar com maior salário, mais espertalhão eu sou. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus veio para servir, sem procurar salário. Mas teve um grande amor, e 1 João 3,16 diz assim, que nós devemos estar disposto a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora 1 João 3,16 diz assim que nós devemos amar a ponto de dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, meu querido, Jesus orou assim, não ora apenas por esses, mas também por aqueles lá de Montemor, da Quadrangular do Paulista. Por meio da palavra deles, crerão em mim, que todos sejam um, Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O serviço em amor e excelência se manifestam de forma autêntica quando o verdadeiro eu é revelado. Quando responde às necessidades reais, acontece pelos motivos certos e é realizado da maneira certa. Então, nesta semana, nesses próximos dias, busque a Deus diariamente através das pessoas necessitadas. Pare um pouco, aonde você estiver passando, vê alguém necessitado, vai lá, conversa com aquela pessoa. Não apenas dê lá R$1, sei lá, R$5, R$10, 50 centavos. Se alguém estiver pedindo, mas chegue e converse com ela, pergunte o que está acontecendo com você. Esses dias atrás eu fui lá no centro, e uma jovem de 23 anos, eu sei porque eu perguntei para ela, com umas roupas assim, sabe, pedindo, sabe? E eu percebi, meu Deus, tão jovem. E ela falava que precisava comprar leite para as crianças e tal, e pedindo, eu não sei se ela estava falando a verdade, mas eu precisava ser verdadeiro com ela. Eu não sei se a pessoa é verdadeira comigo, mas eu sou verdadeiro com ela. A minha parte eu preciso fazer. Eu perguntei, o que está acontecendo? Quantos anos você tem? 23. Você mora aqui em Montemor? Não, eu moro em, ela falou a cidade, aqui na região. E o que está acontecendo? Por que você está assim? Então, tenho criança e tal. Eu falei, você tem marido? Tem pai? Não, não tem pai, essa criança não tem pai, eu tenho que pedir e tal. Eu falei, então procura uma igreja lá na sua cidade. Procure uma igreja que vai abraçar você. Lá eles vão te ajudar e vão também te dar alguma tarefa, alguma coisa para você ajudá-los também. E vai ficar tudo bem com você. Nós precisamos às vezes, irmãos, às vezes não sempre, buscar a Deus através das pessoas necessitadas. Às vezes só busca a Deus lá no quarto de oração, ótimo, mas muitas vezes Deus vai estar em alguém que está perdido, que está precisando de socorro. Você vai ver Deus agindo através da sua vida quando você der um passo em direção ao necessitado, porque você está indo e fazendo discípulos, sendo servo do Senhor Jesus para abençoar aquela pessoa. Eu posso ouvir amém? Interaja na sua célula semanalmente, não apenas frequente a célula, pergunte para o líder, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu estou aqui junto com você, Deus tem mudado a minha vida e Deus vai mudar a vida dessas pessoas. Vamos trabalhar, vamos servir, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos que vamos, Deus é por nós. Aleluia. Outra coisa, seja orientado para a missão, 24 horas por dia.
Não somente uma data marcada, mas sempre pense, antes de sair de casa, Deus, prepara alguém na minha frente para eu falar do teu amor, para me servir, para me abençoar. Não tenha medo de servir, não tenha medo de doar, não tenha medo de se entregar, não tenha medo de amar. Eu acredito que amar muitas vezes é sofrer. Quem sofre mais é quem mais ama. Mas Deus nos amou e derramou em nossos corações o seu grande amor. Isso aqui vai trazer vida para você, é bio, ó. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos nos colocar em pé, pessoal da música, vem para cá, eu quero orar com todos vocês. Aleluia. Essa semana toda eu fiquei me preparando para servir você dessa maneira. Meu desejo, sabe, é que Deus desperte mesmo a sua fé. Eu vou orar por você, eu acredito que o Senhor Jesus vai curar enfermos aqui nesta manhã. Eu vou repetir, eu acredito que Jesus vai curar enfermos aqui nesta manhã. Mas não vai curar só para você dizer, eu fui curado, mas para você servir e ajudar aqueles que estão doentes, dizer assim, Jesus também vai te curar, eu vou ajudar você, eu vou te emprestar aqui uma muleta, sei lá, eu vou fazer alguma coisa por você, eu vou te ajudar. Oh, Deus vai abrir portas de trabalho aqui, e eu louvo a Deus por aqueles que estão trabalhando na empresa, e colocam lá nos grupos de WhatsApp, ó, tem vaga aqui na minha empresa, se você estiver desempregado, vem, faz o currículo, está servindo, você está entendendo, irmão? Está abençoando outras pessoas. Deus nos salve, irmão, não para a gente ficar sentado, sossegado, satisfeito, mas sim para a gente se levantar e dizer, Deus, eis-me aqui. Eu falei outro dia aqui sobre qualquer outro que fazia tudo na igreja, mas daí qualquer outro morreu, quem que vai fazer agora? Pega o dedo assim, ó. Quem que vai fazer agora? Faz um aviãozinho assim, ó. E termina aqui, ó. Quem que vai fazer agora? Quem vai se oferecer agora? Moisés morreu, Josué, e agora? Vai, Josué, seja forte e corajoso. Fala para o teu vizinho, seja forte e corajoso. Fecha os teus olhos por um instante. Pai querido, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço pela tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração de servo. Dá-nos, ó Deus, mais o teu amor. Ensina-nos a amar as pessoas como o Senhor ama, Jesus. Jesus, dá-nos um coração igual ao teu. Nós somos teus discípulos, Senhor. Que não haja na nossa boca murmuração. Que não haja, Senhor Jesus, em nossos lábios, ó Pai, murmuração, reclamação, gritaria. Ah, Senhor, que o Senhor nos dê um coração de servo. Ó Deus, preferindo uns aos outros em honra, jamais fofocando, jamais falando mal, levantando calúnias, suspeitas, desconfiados. Ah, Senhor, tudo é teu, Senhor. Tudo é sobre ti, Senhor. Não é sobre mim. Não é sobre o meu ministério. Até porque nada é meu, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. É sobre ti. Nos ensine, ó Deus, nos ajude a amar os nossos pais. Olá, que bom que você participou, que você chegou até aqui com a gente, assistindo a nossa live, assistindo a pregação. A palavra de Deus deve ter tocado fortemente seu coração. Eu desejo que sempre seja assim. A Quadrangular do Jardim Paulista, aqui em Montemor, São Paulo, é uma família para pertencer. Pode contar comigo, com as minhas orações e com o nosso povo. Você pode curtir a nossa página no Facebook, pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, pode deixar os seus pedidos de oração. Estamos sempre aqui para servir. Um abraço, que Jesus Cristo te abençoe, hoje e sempre.